Uma carreira de sucesso é o que todos nós desejamos, mas será que estamos fazendo o certo para conquistar o tão desejado sucesso? Para falar sobre isso, eu recebo no NGT Entrevistas de hoje, Andréia Deis, Master Coach. Andréia, um prazer recebê-la aqui nos estúdios do NGT Entrevistas. É um prazer estar com vocês aqui e poder contribuir com mais este compromisso social. Andréia, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da sua vivência, a sua experiência nesse meio, porque você conseguiu aí identificar que todo profissional aí tem 4 décadas, né? Passa por 4 décadas. E eu queria que você contasse, antes de você falar sobre essas décadas, que é realmente muito interessante, que você contasse um pouquinho da sua vivência nesse mercado de trabalho. Sabe o que aconteceu, Viviane? Eu comecei, as pessoas procuram muito contribuição e ajuda em como organizar a sua carreira. E o que eu observei ao longo da minha história trabalhando com isso, que a procura headhunter é muito forte. E eu comecei a pensar, Viviane, por que as pessoas precisam de um headhunter para posicioná-los no mercado? Só esclarece para a gente, para o nosso telespectador, que o headhunter, o que seria o headhunter? É um profissional que vai buscar uma oportunidade para você no mercado. Mas aí vem a pergunta, Viviane, por que você não é capaz de buscar a sua posição no mercado? Por que você não é capaz de enxergar as suas limitações e o seu potencial? E quando eu iniciei a minha carreira, eu também comecei como headhunter. Então, eu também comecei buscando essas oportunidades no mercado. E quando eu comecei buscando essas oportunidades no mercado para as pessoas, eu percebi que não eram oportunidades que faltavam para as pessoas, era falta de autoconhecimento e desenvolvimento das pessoas em si, dos profissionais. Eles se conheciam muito pouco e ninguém oferece o que não tem. Como você consegue definir o que você é para o mercado se você não consegue definir para você o que você é para o mercado? Excelente. E isso é muito difícil, né? O profissional se reconhecer. Qual que é a dica aí para o profissional aí se descobrir e saber realmente qual é o seu talento? Você sabe que eu estive no encontro esses dias com os meus coaches e eu tenho desde o presidente do Walmart a grandes figuras, as superintendentes da Unicred, Coca-Cola, enfim, grandes empresas. E curioso que um deles disse que o que ele mais aprendeu no processo de coaching, nesse processo de autoconhecimento, é uma palavrinha pequenininha e que às vezes a gente esquece, deixa adormecido: humildade. Você precisa ter a humildade de perceber que todos nós temos muito a desenvolver e aprender. Quando você chega naquela síndrome, porque a gente tem várias síndromes que impedem a gente de se desenvolver, né? E a gente fala que a síndrome do dever é uma das piores. Você já teve a síndrome do dever? Não, você não imagina que seja, Andréia. Dono da verdade. Olha só. Né? Aquela hora que você se empodera e você fala: eu sou a melhor em tudo. Eu sou o perfeito, não tenho nada a me desenvolver, sou a referência. Se fecha para o mundo. Se fecha para o mundo, é isso mesmo, como se você tivesse uma caixa lacrada. Só que aí você se fecha na comunicação, você se fecha nos relacionamentos, você se fecha as oportunidades que você tem para se desenvolver, você fecha todo o seu cenário, você blinda. E aí você deixa, uma das piores síndromes que existe, a síndrome do dever. E nesse meu processo de autodescoberta deles, o porquê que eles não se conheciam, tanto que eu fui conhecer o coaching por conta disso. Porque até então eu fazia parte de orientação vocacional, eu conhecia a Viviane. Viviane, o que você faz? Qual o seu talento? E eu focava muito da minha trajetória profissional na busca do talento, que é uma das maiores descobertas que eu acho que o autoconhecimento te promove e que nós não somos capazes de descobrir sozinho. E eu focava muito nisso. Só que quando você descobre seu talento, como você potencializar esse talento? Aí a maioria deles ia buscar o tal do headhunter. Só que aí o headhunter vinha, posicionava a pessoa e eu percebia que ao longo ela não conseguia se manter no trabalho. Ela não conseguia se sustentar. Isso durava pouco. Ou eu falo que centenas de anos, né? Porque nem décadas ficavam. A pessoa entrava e esquecia, adormecia, dormia e ficava na empresa 20, 30 anos ou até se aposentar e muitas vezes na mesma situação que entrou. Infeliz, completamente infeliz. Não vivendo pelo seu talento e sim pagando conta. Então as pessoas, elas não estão acostumadas a buscar o seu talento. Elas acreditam que
tendo o poder aquisitivo e financeiro, ou seja, o que as pessoas buscam no mercado? Será que é oportunidades ou um bom salário? Aí existe uma estatística, Viviane, extremamente interessante, que de 100%, apenas 3% dos profissionais de mercado que fazem uma carreira hierárquica conseguem atingir o sucesso. Olha só. Olha só, né? 80% dessas pessoas acabam aposentando numa vida muito inferior à que queria, ou seja, até enquanto você tem mobilidade, você tem a biologia boa, a fisiologia, você tem a flexibilidade do corpo, onde tudo contribui, você está ganhando. Chega numa fase para o mercado, como essa fase, a nossa carreira é dividida em fases, chega numa determinada idade cronológica para o mercado, ou você é uma referência ou você está velho. Está estagnado. E se a gente não percebe esse tempo da carreira, certamente o mercado vai te aposentar. E nessa você acaba tendo ou uma vida muito inferior à que você tinha na idade a que você trabalhava, que é o que acontece com a grande maioria, ou 10% acaba tendo uma vida assim paralela, faz qualquer coisa para ganhar um dinheiro, então você sai totalmente do foco, mas você continua ganhando alguma coisa, e 3% se torna uma referência. E Andréia, eu queria que você citasse e falasse para o telespectador que está assistindo a gente, que você citasse que, na verdade, a gente tem aí 4 décadas, você vai explicar para a gente quais são esses períodos, mas se eu estou infeliz em alguma parte, eu consigo mudar o jogo, não consigo? Desde que eu tenha a humildade de ter a percepção do que isso consegue mudar em qualquer fase. A única diferença é que tem fases que você consegue caminhar, que é a primeira fase do desenvolvimento. Então, dos 18 aos 26 anos, eu ainda consigo caminhar, andar, eu aprendo, né? Então eu falo, é uma fase do desenvolvimento, eu pago para trabalhar, eu preciso desenvolver skills, então eu preciso desenvolver muitas habilidades que eu não tenho, comunicação, resiliência, administração de conflitos, programação neurolinguística, liderança. Nossa, a gente eu desenvolvo lá com os meus clientes de 18 a 32 skills, para você ter um tamanho de habilidades que a gente tem que desenvolver para focar numa carreira. Isso para qualquer carreira, detalhe. E Andréia, essa primeira fase, como você chama? É a fase do desenvolvimento, né? Então, a primeira fase é do desenvolvimento, é do aprender. E a gente fala que tem um clichê máximo nela que é o pagar para aprender. E a gente precisa perceber que todos nós precisamos passar por essa fase, né? Então, é uma fase de descoberta. Mas de descoberta, e se a gente fizer de maneira eficiente, hoje eu tenho trabalhos também em faculdades. Qual a preocupação das universidades hoje? Tem se formado muitas pessoas. Graças a Deus aí a gente percebe que com os anos, com o passar dos anos, o nível de escolaridade, inclusive do povo brasileiro, melhorou muito, apesar de ainda ser muito pequeno perto dos países de primeiro mundo. Porém, a grande maioria que faz uma universidade não atua na sua área. Olha, isso é. Mais de 70%. Então, não adianta fazer uma faculdade por fazer, por isso a fase do desenvolvimento. Então, se a gente pegar os bastidores, a primeira fase de você fazer uma orientação de carreira é... Sabe aquela pergunta que os nossos pais fazem pra gente? O que você quer ser quando crescer, Viviane? Dificílima, não é? Para qualquer jovem, esse realmente é um grande desafio. Descobrir o que quer ser quando crescer. Eu acho que é um dos maiores desafios do ser humano, né? Sem dúvida. E como a gente é abordado com essa pergunta e como a gente ignora ela. Sem dúvida, não é? Ou como a gente não responde. E aí eu vou, ou por legado, meu pai é advogado, eu vou ser advogado. Meu pai é pedreiro, eu vou ser pedreiro. Então eu falo que a gente vai por inércia. A grande maioria vai e segue os passos que foram trilhados. Agora, os passos trilhados por um legado nem sempre desperta aquela luz que vem do seu legado, que vem do seu talento principal, aquela luz que está dentro de você e que só existe em você. Não existe em mim, não existe no vizinho, não existe no meu irmão, nem no meu pai. É este brilho que nessa fase do desenvolvimento, que a gente chama da fase prata porque ela tem que brilhar, porque ela tem que acender, mas mesmo assim com humildade. Humildade de aprender, humildade de ouvir, humildade de enxergar, porque aí a gente vai ter a percepção do talento que eu tenho. Vamos pegar, por exemplo, a área do jornalismo. Quantas são as veias que eu posso ter? Quantas são as opções que eu posso ter dentro do jornalismo?
São várias opções, né? Ou você segue a televisão, você pode seguir a comunicação impressa, rádio televisiva, né? Você pode ir para o rádio, você pode fazer assessoria de imprensa, são muitas. Mas muitas como vezes. assim? Você faz uma universidade com várias opções, não é? Sem dúvida. E como descobrir o seu talento, onde você se destaca, se você não experimentar? A faculdade acho que tem aí um papel de te dar a oportunidade aí para que você sinta, né? Ou você possa fazer um estágio, possa experimentar várias áreas, porque esse realmente é o ideal. Até mesmo quando você escolhe um determinado meio de comunicação, por exemplo, citar aqui um exemplo de um estagiário que chega numa televisão, ele não sabe o que ele quer fazer dentro da emissora da televisão. São vários cargos também. Você pode fazer produção, você pode apresentar, você pode ser repórter. É muito difícil descobrir, você tem que provar realmente. Esses são o que a gente chama de nichos de mercado. E olha só, então nós estamos nem sempre todos têm a oportunidade de provar todos os nichos de mercado. Às vezes você fica engessado. Porque o que acontece é a síndrome do pagar conta. Porque eu estou mais preocupado em ganhar e aí muitas vezes eu não busco descobrir este meu talento e nem investigar essas áreas e eu entro. Aí começam os que indica, as empatias, os rapport com as pessoas. E eu tenho uma oportunidade não por talento, e sim por empatia. E aceito. Você acabou com a sua carreira, Via. O que acontece? Quando ela aceita pagar conta e ela aceitou essa promoção, que entre aspas foi uma promoção, na verdade foi um aumento de salário diferente de você agregar dentro de uma fase de desenvolvimento da sua carreira, uma posição de rótulo e identidade para você no mercado, que é a principal característica da nossa fase 2. O papo de hoje do NGT Entrevistas é a sua carreira. Fique de olho, a gente volta já já com a Master Coach Andréa Deis. Até já!